Olá, guardiões! Tudo bem? Eu sou a professora Denise e estou aqui para a nossa segunda aula da apostila Distrito Itinere. E ela está lá na página 39, então você pega a sua apostila aí na sua casa, sua Bíblia e vamos para a nossa aula de hoje. O texto para memorizar, ele se encontra ali no Antigo Testamento, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Vá, pois, agora, eu o envio para Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Olha só, eu já fui para o texto de memorizar, mas nós temos um tema da nossa aula de hoje, pessoal. A nossa aula de hoje tem como tema a aliança de Deus com Moisés e com o povo. E esse texto para memorizar é uma fala, Deus falando para Moisés, ir até Faraó para poder tirar o povo de Israel do Egito. Então esse é o texto que nós temos aí para memorizar. E antes disso, nós vamos dar uma lembrada ali como que estava nesse momento a história dos guardiões, nessa lição de hoje. Então os guardiões, eles estavam viajando, estavam indo em direção ao novo distrito, caminhando ali pelo deserto. E como o deserto é um local onde tem muitos desafios, durante o dia ele é muito quente, à noite ele é mais frio e também tem a dificuldade de encontrar água. Então os guardiões, eles começaram a reclamar e ficaram, desanimados, sem esperança e até pensaram que poderiam morrer no deserto, Então eles começaram ali realmente a ficarem mais tristes com todos os desafios do deserto, mas no caminho eles encontraram um viajante e esse viajante deu algumas palavras, falou algumas palavras de ânimo que deu esperança para os guardiões, conseguir continuar em caminho ao novo distrito, E lembrando dessa história dos guardiões, nós vamos lá para a Bíblia. E foi exatamente o que aconteceu também com o povo de Israel no deserto, quando Moisés tirou eles do Egito. Então eles murmuravam, eles reclamavam das dificuldades que eles estavam enfrentando no deserto. Mas Deus estava com eles o tempo todo. Então agora vou precisar ali que você pegue a sua Bíblia. Então abra ali ela no livro de Êxodo. Então tem ali no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 15, nós temos ali nós temos um relato da história de Moisés, Então temos alguns versículos ali que falam um pouco mais da história de Moisés para nós. Então assim, eu não vou ler esses versículos, mas eu vou fazer um breve resumo. Então esse texto diz que o anjo do Senhor apareceu a Moisés, através de uma sarça ardente. Então era como se a sarça estivesse pegando fogo, mas ela não era consumida. Então, mas o que é uma sarça ardente? Então uma sarça ardente é como se fosse uma planta, Então a planta estava ali em chamas, mas ela não era consumida. E Moisés, observando aquilo, ficou muito impressionado, Como assim aquela planta não pega fogo? Então ele decidiu olhar mais de perto. Foi quando Deus falou com ele, Então, Moisés, e aí Moisés respondeu, eis-me aqui. E o Senhor falou com ele, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o local onde você pisa é terra santa. Então, eu sou o seu pai, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Então, quando Deus estava falando com Moisés ali, Moisés, ele ficou com medo, Então, medo de olhar para Deus, que ele até cobriu os seus olhos. E Deus continuou a falar com ele, olha, eu tenho visto o clamor do meu povo, Então, os egípcios estão escravizando, estão oprimindo o povo de Israel. Então, eu tenho ouvido esse clamor. Então, vá, pois agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas, Aí Moisés ficou com medo, Falou, nossa, mas quem sou eu para ir lá, para falar com o povo? Como que eles vão acreditar em mim, Como que eu vou falar com Faraó e ele vai libertar o povo? Mas aí Deus fala com ele, que ele não estaria sozinho. Deus estaria com Moisés em toda essa missão que Deus estava confiando para ele. E Deus
o propósito de Deus era tirar o povo de Israel do Egito e levá-los a uma nova terra, né? Uma terra que produzia leite, produzia mel, uma terra boa, né? Onde eles não fossem mais escravizados. Então agora ali vocês vão ter na apostila de vocês 5 perguntas, né? Vocês têm 5 perguntas para responder de acordo com a leitura desse capítulo, né? O capítulo 3, do versículo 1 ao 15. Então, se você precisar aí de ajuda, né? Então peça aí ao seu responsável, seu pai, sua mãe, quem puder sentar com você para que você possa responder a essas perguntas. E o que nós aprendemos, né? Com a história de Moisés? Que Deus, ele fala conosco de diversas formas. No caso de Moisés aqui, ele falou através da sarça ardente, né? Da planta que estava em chamas ali. Mas a principal maneira que Deus fala com nós é através da sua palavra. E é por isso que nós precisamos estar todos os dias, né? Lendo, orando, buscando a Deus na sua palavra, porque é através dela que nós vamos entender o propósito de Deus para a nossa vida, a missão que Deus tem para a nossa vida. E nós aprendemos também com essa história de Moisés, que Moisés, mesmo diante, né, do que Deus estava falando para ele sentiu medo, se sentiu inseguro. E muitas vezes nós sentimos isso também, né, quando Deus fala conosco. Ai, mas será que é isso mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça e tal? Mas aí Deus sempre nos conforta dizendo que nós não estamos sozinhos, né? Então Deus esteve com Moisés lá e está conosco até hoje, né? E estará sempre ao nosso lado, nos ajudando nas nossas dificuldades, nos ajudando na nossa missão, né? A missão de falar do amor dele para outras pessoas. Então essa é uma missão que Deus tem para todos nós, né? De pregar o evangelho, de falar do amor dele. Então, assim, pode ser que, eu não sei, né? De repente você mora no local onde você tem a oportunidade de repente escrever uma carta para algum vizinho, algum coleguinha que você ainda não tem contato, ou, né, uma atitude de repente chamá-lo para fazer alguma coisa. Eu sei que agora na pandemia está bem complicado isso, né? A gente está mantendo os cuidados, mas com todos, né, a máscara, álcool em gel, a gente pode fazer um pouquinho, né, demonstrando esse amor de Deus ao nosso próximo. Então, pequenos detalhes que possam ser feitos, né? Lá, por exemplo, onde eu moro, eu tenho uma vizinha que ela escreve cartas, então ela coloca lá no correio, né, dos moradores, e a gente recebe as cartas dela. Então ela está sendo usada por Deus, né? Então ela está falando do amor de Deus através das cartas. Então, né, inclusive eu já estou sendo motivada também a fazer isso. Então a gente pode fazer essas coisas simples, né? Mas fazendo, né, com que a missão que Deus nos deu de falar do amor dele se cumpra. E nós aprendemos também com a vida de Moisés que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, né? Então, Ele sabe do futuro. Então, o povo de Israel não sabia do que viria pela frente, mas Deus sabia. Então, Deus conduziu o povo no deserto, mesmo com todas as dificuldades, mas Ele encaminhou esse povo a uma terra onde eles não seriam mais escravos. Então, é isso, pessoal. A nossa aula de hoje, nós aprendemos um pouco mais sobre essa aliança de Deus com Moisés, né? Então as promessas de Deus para a vida de Moisés se cumprindo ali. E então espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula de hoje e façam agora também as suas atividades aí, respondam as suas perguntas. Mantenha aí o seu tempo com Deus diário, né, de leitura da palavra, oração, e espero aí uma próxima aula, tá ok? Deus abençoe e tenha uma ótima semana. Até mais, guardiões!